Né? Tem uns caras que falam assim pra mim, Sim. que tragédia que você passou para virar crente. E eu explico, muito pelo contrário. Quando eu procurei uma vida cristã, uma vida de igreja, de comunhão, quando comecei a dar atenção para as coisas de Deus, foi exatamente numa fase que eu estava muito bem. Eu era muito jovem, estava tendo um resultado, inclusive financeiro, completamente diferente dos meus amigos da faculdade na época. E eu falei, poxa, deve ter alguma coisa me ajudando aqui, porque não pode ser um mérito só meu. Tem algo especial e eu acho que é esse tal de Deus aí. E aí eu fui lá em 2009, né, um pouco de 13 anos, e aí eu fui lá e fui procurar uma igreja e comecei a congregar, mais como forma de gratidão. Foi mais ou menos assim ou não, no seu caso? Você estava bem, estava decolando? As pessoas até perguntam para mim exatamente isso. Júnior, você não precisava disso, você estava tão bem, sabe? E, na verdade, uma aparência externa não mostra verdadeiramente a aparência interna de nós, o vazio que existe dentro de nós. Então, o que acontece? Eu fui para o Senhor porque houve realmente uma convicção daquilo que eu precisava para a minha vida. E não foi tudo aquilo que você já tinha não fazia sentido. Não fazia sentido Faltava nenhum. algo que tinha mais valor, né? Tanto é, Tiago, que logo depois que eu me converti, por alguns meses, me foi ensinado algo seguinte, que o cristão, aquele que se converte, que tem um chamado ministerial, ele não pode ganhar dinheiro. Então chegou um momento da minha vida que eu senti tão forte na minha vida um chamado de Deus para pregar o evangelho, para falar para as pessoas aquilo que tinha acontecido comigo, e isso me empolga, porque o que acontece? Se aconteceu algo de bom comigo, eu quero que todos ao meu redor estejam com isso também. Experimentem isso. Exatamente. Isso. Então eu comecei a ficar tão inquieto com relação a isso, que eu comecei a ministrar. Chegou um momento na nossa casa que tinha 90 pessoas escutando o evangelho. Virou uma igreja dentro de casa. Por quê? Porque a nossa alegria era pregar o evangelho, fazer com que as pessoas vivessem aquilo que nós estávamos vivendo. E chegou um momento, Tiago, que eu larguei tudo. Larguei empresa, larguei fazenda, larguei... Gente, eu larguei tudo. A sua operação financeira você deixou de lado. Deixei de lado, entreguei na mão da minha esposa, para ela, arrendei tudo que eu tinha e fui para dentro da igreja. E fiquei 9 meses dentro da igreja, porque tinha uma igreja que eu pastoreava. Com 3 anos de convertido, já comecei a pastorear uma igreja. E aí, daqui a pouco, comecei a entrar em depressão. Olha só. E é interessante isso, porque alguns foram chamados para isso. Nós estávamos conversando sobre isso, e é importante falar isso, porque hoje eu cuido de pastores. Nós fazemos parte de uma plataforma, a Missão Sudeste, que faz parte do MEVAN, e nós cuidamos de pastores. E eu vejo hoje muitos pastores, muitas pessoas que elas estão fora do chamado de Deus para a vida delas. Algumas pessoas, sim, foram chamadas para ficar dentro da igreja. Sabe o que eu percebo? O novo convertido é muito normal. Eu percebo isso com uma certa frequência. Talvez isso tenha acontecido, inclusive, comigo. Mas eu continuei no caminho do empreendedorismo. Mas eu percebo assim... A pessoa entra, começa a caminhar com Jesus, começa a entender o processo, se apaixona e começa a amar a Cristo de tal maneira que olha para o púlpito, olha para um altar, olha para aquele microfone, olha para aquela postura, olha para aquela vida de doação à palavra, de doação ao reino, e começa meio que a ser influenciado de tal maneira a ponto de desejar mais do que qualquer coisa, se tornar um pastor, por exemplo. Será que isso faz sentido? Faz sim. Você concorda? Faz, sim. Por quê? Porque nós achamos muitas vezes que fazer a obra de Deus é estar num púlpito, pregando o evangelho, mas você prega em qualquer lugar. O seu lugar de influência é onde você está, sabe? No seu trabalho, na escola do teu filho que você vai buscar ali. Aonde você está, você influencia as pessoas. Então esse é o teu ministério. Você ganhar uma pessoa para o Senhor vai fazer a diferença. E isso sabota muita gente no início, né? Sim, com certeza. Por quê? Porque as pessoas elas têm um entendimento errado daquilo que elas vão fazer. E infelizmente, sabe o que acontece, Tiago? As pessoas se frustram lá na frente. Entendeu? Então eu muitas vezes eu fico olhando pessoas entrando nesse lugar. E nós, de certa maneira, tentamos ajudar, só que tem algumas pessoas que elas vão ter que passar por isso. Vão ter que experimentar. Tá? Quando Jesus foi, acho que se eu não me engano é João capítulo 3, que Jesus se encontra com a samaritana, ou 4, enfim. Ele diz a palavra seguinte, que eles estavam indo para Jerusalém, diz que no caminho era-lhe necessário passar por Samaria.
que Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, que do poço de Jacó, enfim, tem toda aquela história. E o que acontece? Tem coisas na vida de algumas pessoas que elas vão ter que passar por alguns lugares, mesmo ruins. Por quê? Porque você fala para a pessoa, olha, eu já passei por esse caminho, eu já passei por esse lugar. Não vai. Não, tem. A maioria das pessoas, ela tem sempre dois caminhos para se aprender algo. Uma maneira é ouvindo e a outra é caindo. Isso. Infelizmente, a maioria das pessoas prefere cair ao ouvir. Uhum.